Então, gente, belezinha aí? Sargento Samuel Rodrigues aqui no meu canal. Então, gente, deixa aquele joinha macetoso aí. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a decisão do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E dispensa até falar sobre isso. Flávio Bolsonaro, senador, Fabrício Queiroz, seu agente, como dizia, né, seu assessor, quando ele era deputado no Rio de Janeiro. A questão é, primeira coisa aqui no meu canal, eu pediria que alguém indicasse algum vídeo que eu questiono ordem judicial. Ordem judicial não se discute, se cumpre. E nós bem sabemos que esse caso do COAF, da investigação, da movimentação financeira, envolve uma lista de gente além do Flávio. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele cisma que ele quer investigar. Direito dele, só que dentro dos parâmetros da lei. Vamos lá. Problema do Gilmar? Problema dele. Ele não é superior a tudo. Acima dele existe um Senado Federal que possa discutir o impeachment dele. Eu não sou senador, não fui eleito para senador, nunca não fui nem candidato, nem aceito por algum partido para ser candidato a senador. Então, longe de mim de poder estar dissertando aqui sobre competência do Gilmar, apesar de eu ter meu posicionamento, que é ordem judicial se cumpre. Problema do Flávio? Problema do Flávio. Problema do Fabrício Queiroz? Problema do Fabrício Queiroz. Aqui não tenho corrupto de estimação. Se me vier algum político condenado em primeira instância, condenado em segunda instância por 3, em outras instâncias, eu jamais vou estar falando aqui, é Flávio livre, ou outro livre, ou sei lá quem for livre. Eu acho que cada um arque com as suas responsabilidades. Porém, o que eu espero é que as coisas sejam feitas nas legalidades. Porque, pensa bem, quebra do sigilo bancário. O que é uma quebra do sigilo bancário? É uma ação que vai lá e vê o que você movimentou naquela conta. Se lícito, se ilícito. A minha quebra de sigilo bancário fica à vontade, que eu só tenho dívida. Mas um cidadão normal, classe média normal, então pode-se quebrar o sigilo bancário de uma pessoa sem uma decisão judicial, sem ter um parecer de um juiz determinando aquela quebra daquele sigilo? Pode? É normal isso? Então, se for normal, então não vamos ter mais esse sigilo bancário, não vai existir mais essa denominação sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de correspondência. E o que o Dias Toffoli fez em julho? Ele determinou que o Ministério Público do Rio de Janeiro paralisasse essa investigação baseada no antigo COAF, com a movimentação financeira, que nós sabemos o quanto de pessoas que tem ali envolvido. Então foi determinado pelo Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em julho. Mesmo assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro continuou com o seu trabalho, mesmo com decisão do Supremo. Decisão do Supremo é decisão. Se você concorda, se você não concorda. Então, se você não concorda, se candidata a senador e depois você faz um impeachment, beleza? Se você não concorda. Se você concorda, eu acho que você está concordando de forma errada, porque decisão judicial cumpre-se. Então, esse é meu ponto de vista. Então, decisão judicial cumpre-se. Se legal, se ilegal, cumpre-se. Primeiramente, você cumpre, depois você vai questionar essa decisão. O Toffoli, em julho, ele barrou, e agora o Gilmar Mendes, ele deu continuidade com o que Toffoli fez em julho. Por quê? Essa investigação, além de tudo, é uma quebra de sigilo sem um mandato judicial, e também existe o foro privilegiado. E eu sou contra o foro privilegiado, mas ele existe. O Flávio Bolsonaro, ele é senador, então isso aí compete ao Supremo investigar
outras pessoas que têm esse tal de foro privilegiado, que não deveria existir, mas compete ao Supremo. Então não pode. O que eu enxergo é o seguinte: é o capim comendo a cabrita, é a mortandela cortando a máquina. Gente, os poderes são independentes. Os poderes constituídos, o Supremo, ele é independente. Ninguém está acima do Supremo, a não ser se for um caso de impeachment. Ninguém está acima do Congresso, ninguém está acima do Executivo. Então, cumpra-se. Ordem judicial, cumpra-se. Então, esse é meu ponto de vista. Flávio, se você errou, se você for julgado, condenado, primeira, segunda, então, dane-se. Dane-se, você não vai ter Flávio livre, beleza? Então, esse é meu posicionamento aqui. Sargento Samuel Rodrigues, no meu canal, então, gente. E eu aqui no meu escritório, que é a natureza, da São Mauro. Beleza pura?